Que bênção essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos de novo reunidos, né, irmãos? Para adorar o Senhor, glorificar o nome do nosso Deus e especialmente hoje celebrarmos a ceia do Senhor. Esse momento tão importante para nós. Nós podemos, como temos feito esse tempo todo, fazer a ceia em casa, né, irmãos? E a ceia é isso, é um momento de refeição que a gente pode fazer, na verdade, em qualquer lugar. Mas o apóstolo Paulo nos ensinou sobre a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor também pode ser feita em qualquer lugar, mas ela é muito direcionada para celebrar a memória, trazer a memória, resgatar a memória. E certamente o Senhor nos ensinou isso, porque nós temos a tendência, né, de ir esquecendo coisas importantes e absorvendo novas memórias, né? Então o Senhor Jesus diz assim: olha, irmãos, como é que pode a gente esquecer de alguém que morre por nós? É possível isso? Né? Ninguém esquece da mãe, ninguém esquece do pai, né? Mas é possível a gente esquecer daquele que morreu por nós, Jesus. Então ele fala assim, ó, para vocês não esquecer, façam isso todas as vezes, quando partir o pão e beber o vinho. E aí ele fala isso para nós lembrarmos de quem nós somos, de onde Ele nos trouxe e onde Ele tem nos colocado, qual é a nossa condição, e finalmente temos um coração agradecidos, porque Deus é bom. Deus é bom, irmãos? Deus é bom. Me parece nesse tempo de pandemia, que tem trazido sofrimento e angústia para todos nós, e tem afetado a todos nós, em todos os sentidos possíveis, né? Todos nós estamos afetados por esse sofrimento. Mas nesse afetamento todo que todos temos sentido, muitos têm voltado a duvidar de Deus. Como alguém que você pode se relacionar, alguém que você pode conviver, ter relacionamento mesmo, e compartilhar a sua aflição, a sua angústia, a sua dor. Alguém que esteja presente em qualquer momento da vida, mesmo na pandemia, mesmo quando não nos cura dela, mesmo quando não nos traz os resultados que nós queremos. E isso acontece não porque o homem, ou mesmo o discípulo de Jesus, né, tem predisposição de não crer em Deus. É porque há muita dúvida sobre quem é Deus. E nesse mês de junho, nós estamos trabalhando esse tema Corandeu, e os irmãos têm acompanhado os devocionais, né? Os devocionais são muito bons mesmo. Se você não está acompanhando, eu quero te incentivar, faça isso. Abra aí o seu aplicativo, entra no site da Comuna. Todos os dias são divulgados devocionais, irmãos, que são muito abençoadores. Eu quero te incentivar a tomar essas pílulas de os irmãos tomarem essas pílulas de graça através desses devocionais. Eles realmente trazem muita edificação. São aquelas pílulas de vitamina diária, viu, irmãos? Traz muita edificação. E nós estamos trabalhando, então, esse tema corandeu, e os irmãos têm explicado muito sobre isso, é uma palavra latina, coram, diante de, na presença de, deu, é Deus. Então, é uma palavra usada pelos reformadores do século, a partir do século XVI, para estar resgatando a consciência de que nós vivemos diante de Deus. Isso é importante por quê? Porque com a chegada do iluminismo, irmãos, e eu estou sempre retomando esse assunto para a gente entender melhor, antes do iluminismo, a igreja ela tinha o controle do conhecimento, ou pelo menos dizia que tinha, né? A igreja era a voz de Deus no céu e a voz do conhecimento na terra. Então, se ela dissesse que a terra era plana e alguém não concordasse, ela mandava para a fogueira e matava. Se ela dissesse que
que o mundo, que o Sol gira em torno da Terra, e alguém dissesse, não, é o contrário, a Terra é que gira em torno do céu, ela mandava queimar. Então, a ciência, ela usurpou o conhecimento e tinha a última palavra em tudo. Até que os homens começam a questionar e usar a razão. A razão, e se estabelece o método científico de observação, de observação das coisas e comprovação. Então, aquilo que é observável, aquilo que é comprovável, aquilo que é testado e testado de novo, e é confirmado a essência daquilo e como aquilo funciona, aquilo é ciência, aquilo é razão. E aí começou a se provar que não é o Sol que gira em torno da Terra. A ciência, o teste, a comprovação, a observação, começou a comprovar que não, é o contrário, que a Terra não é plana. A Terra não é plana, isso é certeza. Se ela é redonda, né, se ela é oval, mas plana ela não é. E com todo respeito aos terraplanistas que ainda, né, estão pensando assim, não tem problema, a gente está falando o que a ciência diz, né? Então, a ciência diz isso. E essa comprovação foi, então, deixando claro para o homem que a matéria, a materialidade da vida, aquilo que é observável, aquilo que nós podemos apalpar, tocar, deve ser observado. E não deve-se tirar conhecimento científico, conhecimento do que se não sabe da Bíblia, só para manipular a informação e controlar as pessoas. Se distinguiu, então, houve aí uma distinção entre ciência e fé. E aí, o que é ciência é aquilo que pode se comprovar. E fé? Fé começou a se pensar que é aquilo que não se prova. E aí foi-se para um outro extremo, que se ciência é o que é racional, fé passou a ser irracional. E começou a haver uma negação da fé. E aí se dividiu a vida entre espiritual e material, que recebeu o nome de secular. Então, secular é aquilo que é do século, que é da era, que é do tempo, que é do dia a dia, que é da matéria. Então, coisas como estudar, trabalhar, educar, crescer, enriquecer, plantar, colher, essas coisas passou a ser chamado de secular ou profano, não é coisa sagrada. E espiritual, as coisas estão ligadas ao que ninguém explica, ao que transcende o homem. E isso passou a ser alguma coisa de fórum íntimo. Cada um pensa do jeito que quer, cada um creia do jeito que quiser. E interessante é que a sociedade absorveu esse conceito, e como nós estamos na sociedade, a igreja também absorveu esse conceito, e começou a se distinguir entre vida secular e vida espiritual. Então, o que nós estamos trabalhando com esse tema, Corandeu, é ajudarmos a igreja. Em maio nós falamos sobre percepção da vida, e percepção é a maneira que nós lemos e percebemos a vida, e nós podemos perceber a vida de maneira errada, porque estamos usando uma lente errada. E a lente que muitos de nós temos usado hoje para perceber a vida é a lente do secularismo. O secularismo diz que se separa a vida de espiritual e secular. E se eu abraço isso como verdade, eu começo a olhar a vida dessa maneira. O problema é que eu vou entrar no problema que aconteceu com os irmãos lá no caminho de Emaús. Vocês lembram disso que nós falamos em maio? Os irmãos indo a Emaús, ouviram de Jesus que ele iria nascer, crescer, morrer, ser crucificado e ressuscitar. Eles ouviram isso, as Escrituras falam sobre isso. Só que a lente que eles estavam usando para ler a vida era a lente da política, era a lente da religião. E os políticos e os religiosos disseram que não é como as Escrituras diz. Os políticos e os religiosos da época diziam que
o Messias não morreria, primeiro que não seria um pobretão de Nazaré, depois ele não morreria numa cruz, ele seria rei, viria com espada, iria libertar Israel do jugo do Império Romano, e Israel finalmente ia voltar a ser livre. Essa era a lente que eles estavam lendo. Só que eles estavam andando com Jesus, ouvindo Jesus, mas usando as mesmas lentes da religião e da política, e não das Escrituras. E às vezes, nesse tempo de pandemia, alguns de nós podemos estar da mesma maneira, vivendo essa realidade que vivemos, ouvindo a ciência que é boa, é uma bênção de Deus. É importante nós entendermos, irmãos, que a ciência é uma dádiva de Deus aos homens para lidar ou amenizar o sofrimento da humanidade. Não resolve, mas ameniza o sofrimento. Ameniza o sofrimento na matéria, nas emoções, ameniza, mas não resolve. Ameniza é como alguém que dá um remédio, mas não, e trata o sintoma, mas não trata a doença. Então a ciência é uma bênção de Deus, nós louvamos a Deus por isso, celebramos a Deus por isso, não podemos de maneira nenhuma negar a ciência, não podemos diminuir a ciência, porque ela está sempre contestando o que ela mesma afirma, porque essa é a função da ciência. A ciência diz que hoje isso é pedra, amanhã ela fala, gente, é pedra, mas não é só pedra, a gente descobriu que é pedra e mais alguma coisa. E alguém diz, então eu não vou mais acreditar nisso. Não, é da ciência, a ciência é assim. Ela tem que questionar e continuar questionando. Então a ciência é uma dádiva de Deus, e nós os cristãos celebramos e desfrutamos da ciência. Entretanto, é importante nós estarmos atentos. Se porventura, na nossa caminhada de fé, nós não estamos percebendo a vida pelas lentes da ciência, e eu vou trocar a ciência aqui por secularismo. E aí nós podemos estar como os discípulos de Emaús, desistindo da jornada, desistindo da chamada de Deus em nossa vida, desistindo da missão, cabisbaixo e frustrados, e angustiados, e deprimidos em todos os sentidos. Eu não estou falando de alguém que está doente por depressão e precisa de remédio, e é necessário. Eu estou falando dessa depressão que vai abatendo sobre todos, e a vida que é colorida vai ficando só cinza, 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 e vai perdendo o sentido. E aí até dois amigos que estão juntos não conseguem se alegrar, só conseguem falar de tristeza. Lembra antes da pandemia? Lembra como era? Lembra antes da crise? Lembra antes da desgraça? Lembra antes do governo? Lembra antes de tudo? E só vivendo do passado. E isso é mortal para a humanidade. Isso é destrutivo para a família, para os relacionamentos, para a economia, para a vida. E os discípulos de Emaús estão indo para Emaús porque eles estão totalmente frustrados. Jesus aparece para eles. Eles não percebem Jesus, continuam lendo a vida pelas lentes da religião e da política da época. O Senhor Jesus, então, começa a resgatar na mente deles e no coração deles a palavra. E diz assim, vocês são atrapalhados, hein? Jesus falando para eles, né? Vocês são atrapalhados, hein? Demora para crer nesse livro, demora para entender o que está escrito. Por quê? É burro? Não, Jesus não tem esse comportamento desrespeitoso. Ele só está dizendo, vocês estão usando a lente errada, arruma essa lente de vocês. E quando Jesus começa a resgatar a palavra e trazer na mente deles, é como um pavio que está se apagando e recebe aquele sopro, né? E começa a acender de novo. E aí aquela brasinha começa a virar chama pequena. E depois começa a acender de novo. E eles diziam assim, quando ele falava, o nosso coração ardia. Ou seja, entrou luz de novo. Luz do iluminismo, que é a era da luz, ou luz da revelação?
Eles sentiram o coração deles arderem e foram resgatados da frustração, da angústia, do estado depressivo deles, da incredulidade. Foram resgatados da vida prostrada e de fracasso total. E voltaram para Jerusalém e foram contar para todo mundo: gente, nós nos reencontramos com Jesus. E o objetivo de nós falarmos sobre Corandeu esses dias, esse mês, é ajudarmos-nos uns aos outros a resgatarmos esse encontro maravilhoso que Deus teve conosco. E hoje nós estamos lembrando isso na ceia, dizendo: façam isso em memória de mim. Não se esqueçam da obra que o Senhor fez na nossa vida. A luz da ciência, que é tão importante para nós, foi chamado de iluminismo, porque trouxe o conceito de luz, luz da razão. E a luz da razão é importante. Só que a luz da razão, ela ilumina até onde a mão, o microscópio, ou como é que é o nome daquele outro que olha o binóculo, né? Ou aquele que olha no macro-universo, né? Tem aquele que olha no macro-universo, tem aquele que olha no micro-universo, que é dentro de nós. Aquilo que nós vemos e apalpamos, a luz da razão, a luz da ciência vai até aí. Só que a luz da ciência não vai para além daí. E o fato é que o ser humano, ele, por mais que ele duvide de Deus, ele sente a necessidade de se encontrar com alguma coisa que está fora dele. E nós chamamos isso de transcendência. É o que transcende, é o que está além da matéria, é o que está para além de mim. Alguém pode tratar o cérebro do homem. Alguém pode pesquisar o cérebro do homem. Alguém pode trabalhar na memória do homem. Mas há coisas que estão além da memória, além dessa massa do cérebro. Alguma coisa que está para além disso, que nós não conseguimos colocar no microscópio. Não conseguimos trabalhar com bisturi. E a luz da ciência vai até aí, para além daí nós temos que receber outra luz. E aí, quando nós falamos de corandeu, que é o conceito de que nós vivemos diante de Deus, ensinado pelos reformadores, nós estamos trabalhando esse conceito. Nós andamos de mãos dadas com a ciência. E com a ciência nós vamos até onde ela pode nos levar. Mas aonde ela nos deixa, nós continuamos caminhando na luz do Senhor Jesus. E eu quero ler com vocês um texto do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, um extraordinário pensador. Leia os livros de Paulo. Para quem gosta de razão, de lógica, de semântica, leia os livros de Paulo, leia as epístolas, leia as cartas dele. O método de lógica que ele usa para explicar é meio cansativo, não é muito moderno. Mas ajuda eu e você a percebermos como ele questionava. E esse Paulo agora, esse Paulo que também só lia a vida pelas lentes da religião, recebeu a luz que vai para além do conhecimento humano. Ele está numa viagem, nessa viagem, uma luz bate no olho dele e é tão forte que ele fica meio cego, meio não, né? Ele literalmente fica cego, cai lá da cavalgadura dele, não sei onde ele estava cavalgando, ele cai, e quando ele cai, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E quando ele ouve aquela voz, certamente aquela voz mexe com ele integralmente, e é isso que nós aprendemos com corandeu. Nós não somos fatiados na vida, nós somos seres integrais ou holísticos.
A vida é holística, a vida é integral. Ela comporta o que nós vemos, comporta o que nós não vemos e comporta a nossa massa espiritual, que não sabemos nem como é que é, nem onde ela está, nem como ela funciona direito, mas que sentimos, ela está aqui. É como, nesse sentido, um exemplo que eu ouvi um tempo atrás, eu achei muito bacana, que é aplicado por uma outra questão, mas eu acho que vale para essa. Quando alguém começa a questionar essa questão de espírito, ou alma, seja lá o nome que você queira dar, essa parte espiritual, ou Deus, é semelhante à criança. O bebê que está no útero da mãe, ele recebe vida da mãe, e ele é suprido em toda a sua necessidade. E se conseguíssemos medir a percepção dele é que só existe ele no universo. Ele é o centro de tudo, e tudo que está ao redor dele, que é bastante limitado, é o corpo da mãe, serve para atender ele. E se alguém fosse fazer uma entrevista com ele, tem vida fora de você? Ele ia dizer, não, só tem eu, só existe eu, e tudo é para mim, eu sou o centro de todas as coisas. E um dos conceitos que o iluminismo, o secularismo trouxe, foi o de que o homem é o centro de todas as coisas. Só que nós sabemos que se uma criança pensasse assim, ela estaria enganada, porque ela está dentro da mãe, e é a mãe que mantém a vida e alimenta e sustenta ela. E nós podemos usar por analogia, nós como esse bebê, e Deus, o Senhor, como essa mãe que nos gera, que nos dá a vida e nos sustenta nela. Mas que essa lente do iluminismo e esse conceito secularista pode dar a nós essa sensação de que cada um de nós somos o centro de tudo, e se tudo não acontecer do jeito que eu quero, onde está Deus? Deus não existe. Se ele existisse, que a questão que se coloca é, Deus é bom e todo-poderoso. Não é isso que a gente ensina ou não, irmãos? Deus é bom e todo-poderoso. Se ele é bom, por que existe o mal? E se ele é todo-poderoso, porque ele não resolve todos os meus problemas? Se ele não resolve todos os meus problemas, é porque ele não me ama, ou não tem poder. Uma ou outra coisa, Deus não existe. Só existe eu. Só que esse conceito é o conceito que vem dessa imagem de que eu sou o centro de todas as coisas, tudo gira em meu redor. E nesse exemplo da mãe, nós descobrimos que não. A mãe é que sustenta a criança. Quem é que sustenta a nossa vida? Quem é que dá a ciência? Quem é que dá a razão? Quem é que deu para nós a lógica? Que bom que tem pessoas que têm habilidades, irmãos, de capacidade, né, de lógica, de raciocínio, pessoas que têm alguma habilidade especial e conseguem descobrir e desenvolver teorias e descobrir mesmo coisas extraordinárias. Mas que glória tem nessa pessoa, senão a celebração pela dedicação dela ao estudo, ao empenho dela em conhecer melhor. Mas quem deu esse cérebro para ela? Não foi na figura da mãe, da criança que eu estou falando, não foi a mãe? Está claro isso para nós, irmãos, o exemplo que eu estou usando aqui ou não? Não é a mãe que está dando, não é Deus que está dando, então por que a glória? Por que bater no peito? Só que o homem focado em si mesmo, ele vai além disso, ele não só não reconhece Deus, como ele descarta Deus. E qual é a necessidade de descartar Deus? É o que eu e você perguntamos. Não precisava descartar Deus. Sim, para a ciência precisa. Por quê? Porque a ciência trabalha com a luz da razão. E quando a luz da razão acaba, fica escuro. E ela não consegue olhar pelo microscópio, nem pelo binóculo, não consegue comprovar mais com a investigação, e então ela nega. Não existe mais nada além disso. E o apóstolo Paulo, nesse sermão dele, falando aos intelectuais da época, aos filósofos da época, ele trata esse assunto. E eu quero ler com você, que diz assim, Atos 17, irmãos, a partir do versículo 1.
Vamos ler a partir do versículo 22. Você pode ler na sua casa a partir do 16, mas eu vou ler aqui a partir do 22. Isso, Atos 17 e 22. O livro de Atos foi escrito pelo Lucas, viu, irmãos? Saibam vocês que o Lucas era médico, era doutor, cientista, pesquisador. Olha que legal, né? Tem uns cabra bom aqui para escrever a Bíblia. Atos 17, 22 diz assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago. Vocês não lembram, né? Areópago, aquele prédio lá em Atenas, onde só os intelectuais, né? Era a academia da época. A academia da época era lá, a academia intelectual, né? Então Paulo se levantou na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei ali até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu vim anunciar para vocês. Olha que bacana. Aí ele começa a falar quem é esse Deus. Versículo 24: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus está longe de cada um de nós, irmãos? Do que crê e do que não crê, Deus está longe? Não. Mas o homem percebe Deus? Também não. Por quê? Porque Deus não pode ser enxergado no microscópio, nem numa lupa. Deus não pode ser analisado, nem na Bíblia. Não queira abrir a Bíblia para querer dissecar Deus, não, que você vai endoidar. Endoidar que eu digo vai apostatar, vai se afastar da fé. Deus não cabe nem na Bíblia, nem na nossa cabeça. Mas Ele nos deu as Escrituras e a minha e a sua capacidade para nós percebermos Ele. E isso é possível. Então ele diz, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte ou imaginação humana. E ele diz isso por quê? Porque nós somos criação de Deus e não Deus é criação nossa. Se nós somos criação de Deus, nós não sabemos como Deus é. Ele que nos criou e não mandou uma foto. Então, toda vez que nós queremos fazer uma imagem de Deus, nós fazemos uma imagem de Deus pensando em nós. Logo, toda imagem que nós fazemos de Deus é um ídolo, uma imagem. E a imagem nos afasta do original, não nos aproxima do original. Então, como Deus é? Nós não devemos pensar nem querer imaginar como Deus é. Ele simplesmente é. Nós precisamos experimentar Deus, como o amor é. Você sabe como o amor é? É só amar, e você vai experimentar o amor. E você diz, eu não sei como ele é, mas que ele é bom, é bom. Que ele me traz vigor e vida, traz. Traz sofrimento também, né, irmãos? Amar dói, não dói ou não?
Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância nossa, mas agora ordena em todo lugar que todos se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e esse homem é Jesus Cristo, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos novamente, outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então o apóstolo Paulo, ele vai fazer um discurso para aquela universidade ali, aquele grupo de pensadores. E o discurso de Paulo está exatamente dentro do que nós estamos falando aqui. Ele está dizendo para aquelas pessoas que a razão, que a ciência, que a tecnologia, que o que eles observavam não era importante, mas não alcançava a luz da revelação. Ele diz assim que os homens estavam tateando, apalpando, querendo buscar Deus. Como não encontravam, eles iam fazendo altares, e altar de tudo que era nome. Talvez tivesse o altar ao Deus Lua, ao Deus Sol, ao Deus Areia, ao Deus Gafanhoto, ao Deus Rato, eu não sei, foram fazendo altares. Mas, para não cair no risco de deixar algum Deus irritado, eles fizeram inclusive um altar ao Deus desconhecido. Vai que a gente esqueceu algum, faz um altar aí, porque assim ele não fica bravo com a gente. Os sábios da época, a filosofia da época, pensavam em 3 questões importantes para eles, que era a vida, o movimento e a existência. A vida, qual é a fonte? O movimento, o que nos desloca no tempo. E a existência, de onde nós viemos e o que nos mantém na vida. E aí um dos poetas dele, um dos filósofos e poeta deles, o Arato, que é também um ateniense, ele cunha essa frase: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nele quem? Ele também não sabia. O apóstolo Paulo vai lá e diz: esse que você não conhece, é esse que eu vim anunciar para vocês, porque eu também não conhecia. A religião não me revelou, a razão não me revelou. A luz da razão e da religião me levou até um ponto de Paulo perseguir os cristãos. Mas ele, como se ele estivesse dizendo, uma luz de fora veio e me alcançou. E essa luz disse para o Paulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O Saulo, quando teve essa experiência, que caiu do cavalo do animal lá e ficou cego, essa voz falou dentro dele: por que você me persegue? Ele fala: mas quem é o Senhor? E quando ele fala Senhor, é Senhor no sentido de Kyrios, a palavra grega que diz o soberano. Ele já caiu, mais do que caiu da montaria dele, ele cai da arrogância do conhecimento dele. Ele cai do pedestal da lógica dele, ele cai do pedestal da razão dele, ele cai do pedestal de toda a religiosidade que ele tinha. Ele cai prostrado, já dizendo assim: Senhor, quem é o Senhor? O Deus eterno, se não se revelar para nós, eu e você nunca jamais o alcançaremos. O Deus eterno, se não nos alcançar, nós nunca o alcançaremos. E esse Deus vem e se revela a Paulo. E ao se revelar a Paulo, Paulo pega tudo que ele tem de conhecimento, toda a bagagem dele de conhecimento religioso, de Deus, de lógica, de razão. Ele pega tudo isso e ele diz assim: gente, isso aqui eu vou tratar como esterco. Você guarda esterco no peito? E fica acariciando? Não, né? Só a terra que é esterco, que é bom para a terra.
Ele fala: eu vou tratar isso aqui como esterco, porque eu estou recebendo agora uma coisa que ele chama de revelação. E a revelação não é uma coisa que salta do livro porque eu pesquiso, ela salta do livro porque o Espírito de Deus faz da letra fria desse livro vida, e essa vida entra em mim. E quando essa vida entra em mim, eu começo a dizer: mas eu não entendi, agora eu estou entendendo. Mas não fazia sentido, agora está fazendo. Eu não entendo tudo, mas ainda assim, quando eu leio, eu sinto alegria. Eu não estou entendendo tudo, mas assim, ainda quando eu leio, eu sinto paz. Eu não entendo tudo, mas ainda assim, quando eu continuo ouvindo, eu vou mudando. Eu não entendo tudo, mas assim, como eu continuo recebendo, eu vou vendo a minha mente transformada. O que é isso? O nome disso é Deus. É revelação. E é diante desse Deus que nós vivemos. Coram Deus, deu. Nós vivemos diante de Deus. Agora nós não mais negamos a ciência, não mais descartamos a ciência. Ao contrário, nós queremos estudar e queremos pesquisar e queremos conhecer mais. Glória a Deus pela ciência, porque agora nós temos vacina. É ou não é uma benção, irmãos? Era para dar glória, é ou não é? Ô, benção. Todo mundo já foi vacinado, irmãos? Só os novinhos que não, né? A ciência, glória a Deus por isso. Só que tem um passo que vai além da ciência. Eu e você vamos na ciência chamada psicologia, irmãos, e isso é uma bênção. Eu e você vamos na ciência chamada psiquiatria, e isso é uma bênção. Eu e você vamos na ciência, que é a análise, e isso é bom. Eu e você podemos ir a todas as fontes da ciência, e tudo isso é bom. Mas eu e você precisamos estar atentos, porque nós podemos estar colocando toda a nossa confiança nisso. E aí, de novo, estamos usando as lentes que não são as lentes do Evangelho. E aí a crise, a pandemia, a necessidade e o caos que nós estamos vivendo pode trazer em nós aquilo que trouxe aos dois amigos de Jesus quando estavam indo a Emaús. O corandeu é o esforço que nós estamos fazendo juntos aqui, para eu e você voltarmos a abrir as Escrituras e bebermos dessa fonte de água viva. Eu não sei, eu estou desanimado, não estou nem com vontade mais de congregar. Melhor, eu descobri que nem precisa mais, porque, fala a verdade, só entre nós aqui, irmãos, ninguém nos ouça. Você, ceia em casa, no sofá, só com a família, sem bico. É ou não é? Você toma a ceia, ouve o louvor, acabou. Né? Ninguém precisa se arrumar muito, né? Ninguém está muito tranquilo, é ou não é, gente? Pequeno grupo, você não gasta combustível que está caro agora, não tem que sair tarde da reunião, é em casa. Tchau, gente, beijinho. Desligou, acabou. Meu, você quer mais o quê? Vamos cultuar a Deus, vamos. Aí está a Leise e as meninas aqui. Levanta a mão e você vai aí que eu estou gostando. Vai aí que eu estou de boa aqui. Nossa, isso é maravilhoso. E isso é ciência, isso é tecnologia, nós damos glórias a Deus para isso. Mas isso é pouco. Porque nós experimentamos Deus individualmente, mas Ele só nos chamou para a experiência coletiva. E a experiência coletiva, nesse momento, tem sido essa, que é boa, e que nós estamos nos acomodando a ela. E agora vamos a um passo seguinte, que é voltarmos à nossa experiência comunitária. Só que nesse período de distanciamento, quantos ficaram pelo caminho? Você sabe? Quantos se sentiram abandonados? Quantos se sentiram solitários? Quantos ficaram sem respostas e não tiveram coragem de fazer a pergunta? Quantos não buscaram ajuda para não se expor?
e agora se sentem totalmente distantes. Quantos dizem, eu creio que Deus existe, mas eu não sei, parece que meu coração já não arde como antes. E por que isso acontece? Porque nós naturalmente, irmãos, usamos as lentes do secularismo. Nós crescemos ouvindo isso, nós vivemos no meio disso. São as Escrituras que vêm a nós dizendo que tem um outro jeito de ver a vida, e é ver a vida a partir das Escrituras. Quantos durante todo esse tempo da pandemia ficaram longe do estudo bíblico? E não tinha tempo para o devocional, e não tinha tempo para ouvir a pregação, ou ouve a pregação agitado, correndo, fazendo alguma coisa. Quantas pessoas estão participando dos cultos a hora que dá? É um outro conforto que a gente tem, e isso é bom. O problema é que nós não temos essa disciplina interna tão arrumada dentro de nós, que a gente separa tempo de verdade para isso. A gente acaba ouvindo como se estivesse ouvindo um podcast, por exemplo. Estou ouvindo, né? Mas não é como estarmos naquele momento que você se volta ao culto. Eu digo isso porque tudo isso vai nos afetando. Se não bastasse já toda a situação que nós vivemos, isso vai nos afetando. Você conhece alguém que você tem a impressão que está profundamente abalado e afetado e desanimado e distanciado? Você conhece alguém assim? Sim ou não? Sim? Todo mundo conhece? Então deixa eu te dizer, esse é o campo missionário meu, esse é o campo missionário teu. Esse é o lugar que eu e você, como os discípulos de Emaús, agora temos que voltar para falar para essas pessoas. Gente, ele se encontrou comigo de novo, e é verdade, ele ressuscitou. Eu queria falar mais com vocês sobre isso, mas não dá tempo. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele nos ensina, a palavra de Deus nos ensina sobre essa revelação de Deus a nós, essa manifestação de Deus sobre nós, que resgata em nosso coração a sede de Deus. Deixa eu concluir lendo um salmo com você. Salmo 19. Salmo... Não é o 19, agora me fugiu, olha que coisa, irmãos. Salmo 139, perdão, Salmo 139. Quando nós estamos diante de Deus? Quando você está diante de Deus? Quando eu estou diante de Deus? O salmista diz assim, Salmo 139. Preste bem atenção. Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor te conhece? Talvez hoje seja um dia de eu e você aqui e lá em casa termos uma conversa com o Senhor e falar, Senhor, o Senhor sabe como eu estou. Talvez, irmãos, ninguém saiba como você está, nem as pessoas que convivem com você, mas o Senhor te conhece. Nós ouvimos a semana passada o pastor Silvio falando sobre integridade. Integridade, irmãos, é produzida no cristão através do exercício de amor. Amar a Deus. A palavra do Senhor a Israel, o Shema, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Então ame o Senhor vosso Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração.
É um mandamento: ame o Senhor vosso Deus. E essa palavra traria no coração de Israel integridade. O que é integridade? É não viver para foto. É não viver pensando na vitrine, né? Eu preciso me preocupar como é que estão me vendo. No casamento, no relacionamento, no trabalho, como eu mesmo estou. Integridade é viver diante de Deus. Amar a Deus é viver diante dele, é viver com integridade, é diferente de perfeição. Eu não consigo ser perfeito, claro que não. Quem está fazendo isso em nós é o Senhor, mas enquanto nós não somos perfeitos nele, nós caminhamos em integridade. Integridade é ser inteiro. O Senhor diz assim: vocês vão me buscar e vão me encontrar. Quando? Quando me buscar inteiro. Não vem aos pedaços, não. Não vem com essa conversa de secular e profano. Não vem trazendo o coração e deixando mente. Não vem trazendo o corpo e deixando o coração. É buscar o Senhor integralmente. É sair do armário diante de Deus, dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus dias são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Sabe aquilo que você diz e diz assim: eu não devia ter falado. Meu Deus, como eu falei uma coisa dessa? O Senhor já sabia que você ia dizer. E aí eu e você precisamos reconhecer que orandeu, vivemos diante do Senhor e nos arrependermos. Chegou o tempo, diz Paulo, chegou o tempo de se arrepender, e Deus vai pedir conta de todos os homens. Paulo diz que toda palavra ociosa que sai da nossa boca será prestada conta. E em algum momento eu e você soltamos uma palavra que não edifica, não é verdade, irmãos? Aí o que eu faço, pastor? O que eu faço? A Bíblia nos ensina: viva diante de Deus, viva integralmente, viva com integridade. Viva sem máscaras diante de Deus. Porque a palavra dele é que vai nos tratando. Tu me cerca por detrás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, ou seja, não tem ciência que entenda isso. Está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Não está nos livros, não está na razão, não está na lógica. Tem um hino que a gente canta aqui que fala: Deus não explica Deus. Como é que é Deus? Ninguém explica Deus. Nem Deus explica Deus, ninguém explica Deus. É isso, ele te alcança e põe fé no teu coração, e você passa a crer. A razão é que vem e começa a querer atrapalhar a gente, porque a gente quer ler Deus com as lentes do secularismo. O secularismo é bom, mas nós só lemos Deus com a lente da revelação, e a revelação é a palavra que vem e nos fala. Eu não sei como é que é isso, eu sei que o Senhor falou comigo. Eu não sei como é que é, eu sei que Ele me deu direção. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga: as trevas me encobrirão, ou seja, no escurinho do cinema, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Para Deus não há escuridão nem trevas. Para Deus tudo é luz. E é essa luz que nos leva para além da luz da razão e nos faz viver diante de Deus. Irmãos, nós vivemos diante do Senhor.
Nós precisamos caminhar diante dele. E caminhar diante dele é buscar a sua palavra, nos alimentarmos dela. O Senhor Jesus disse aos discípulos: olha, vocês, como que se estivesse dizendo, vocês estão sofrendo porque vocês estão demorando para pegar a Bíblia e abrir ela. Abra a Bíblia, leia a Bíblia e vocês vão entender. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, porque mesmo em tempos de caos, ou melhor, Senhor, nesses dias de caos, experimentamos mais intensamente o poder da sua palavra, da sua graça, da tua revelação, que vai nos trazendo paz, Senhor, e segurança, mesmo quando damos o passo com incerteza, mas damos os passos firmados na tua palavra, no que o Senhor nos instrui. Obrigado, Senhor, pois caminhar ouvindo a tua voz tem dado muito certo. Caminhar ouvindo a tua voz tem nos trazido luz, Senhor, direção, segurança, certeza. Nós oramos nessa hora, Senhor, sobre a vida da tua igreja, de cada um dos teus filhos, os que estão aqui, os que nos acompanham pela internet, os que serão alcançados por essa palavra em algum momento. Nós oramos, ó Espírito de Deus, visite o teu povo, a tua igreja, visite os teus filhos, visite, Senhor, aqueles que o Senhor está chamando e se revelando. Desperta os que dormem, restaura, Senhor, os que estão longe, que a tua palavra viva, Senhor, alcance a todos, como o Senhor fez lá com os 2 discípulos. O Senhor foi até eles em Emaús. Alcance aquele que se sente só, alcance aquele que se sente distante, alcance aquele que se sente mudo ou não ouvido. Alcance aquele que está confuso porque não entende. Alcance aquele que está confuso porque acha que entendeu tudo. Alcance, Senhor, cada um dos teus filhos. Alcance o teu povo com a sua misericórdia. Que essa palavra, Senhor, flua no meio da tua igreja, trazendo vida, trazendo vigor, trazendo ânimo, trazendo consciência, Senhor, de que não há outro jeito de viver senão com integridade diante de ti, inteiros diante de ti. Haja em nós, Senhor, segundo a tua bondade. Faça arder nos corações a tua palavra viva, Senhor. Que todos nós voltemos a ter sede dessa palavra, fome desse pão vivo que nos sacia e nos dá força para caminhar no deserto. Haja em nós, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, para a glória do teu santo nome, em nome do teu Filho Jesus. Glória a Deus. Sobre integridade, eu só queria concluir trazendo um esclarecimento que me parece importante. Nós aprendemos com a palavra de Deus sobre o testemunho que damos aos outros. O apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta escrita por Deus e lida por todos os homens. Então as pessoas estão nos lendo você e eu. Mas eu sinto muito peso, muita aflição, muito peso mesmo, muito fardo e muita gente preocupado com o testemunho mau que vai dar para o outro. E isso é legítimo, isso é importante. Estou preocupado com o testemunho que eu vou dar para a Márcia. Aí eu estou diante da Márcia no dia a dia, eu trabalho com ela, estou dando exemplo, né? Trabalho com ela, convivo com ela, e tenho que dar exemplo. Chega uma hora que você fala, estou cansado de ser exemplo, estou cansado de ter que dar exemplo, estou cansado de tomar cuidado para não tropeçar com medo do outro cair porque eu tropecei. Chega disso. Ótimo, chega mesmo, para com isso, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não me ensina eu me esforçar para não decepcionar o outro. A Bíblia me ensina eu olhar para Jesus e por causa de Jesus eu me submeto à palavra dele. E isso é que vira testemunho para o outro. E o outro, quando vê Deus em mim, não bate palma para mim, ele bate palma ao Deus que eu vivo, que eu caminho, que eu me relaciono. E aí eu não fico mais preocupado em dar bom exemplo para a Márcia. Minha preocupação é servir o meu Salvador.
o meu Deus, o meu Redentor. Eu não quero desagradar a Ele. Se eu agradar a Ele, os que estão ao meu redor serão beneficiados por isso. É isso que Paulo nos ensina em Coríntios, de nós termos paciência com o irmão, por amor a Deus que morreu por ele. Então é olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Paulo diz assim: olha, podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Ele não está apontando para ele, ele está apontando para o Cristo. Olha, gente, pode me imitar, eu estou imitando ele. Ou seja, imitem ele. Ele está nos dando, o jugo do Senhor, irmãos, é suave, o fardo dele é leve. Quando você fica preocupado só com os outros, isso te mata. Mas como você fica olhando para Jesus, que você já sabe que é impossível fazer tudo o que Ele manda, você se sujeita à palavra dEle, porque é essa palavra que cumpre a vontade dEle em você. Você é beneficiado e os que estão ao seu redor também. Tudo bem, irmãos? Ajuda aí? É a palavra do Senhor que nos ensina assim.